A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. Recordamos hoje o Santo São Bento. Vida de oração e meditação são suas marcas. Ele é considerado padroeiro da Europa. São Bento é também chamado de pai do monarquismo. Isto porque praticamente toda a ordem monástica ocidental deriva direta ou indiretamente dos princípios e normas fundamentados por eles. Vamos conhecer a história deste santo. São Bento nasceu na Umbria, na Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno, manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos da região de Lúrcia, próxima à cidade de Espoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e, levando-o para uma gruta escondida, uma gruta santa, no monte de Subiaco. Lá, o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar, enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto. Encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo, sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele, achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Mas abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subiaco. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A Regra de São Bento é um livro escrito por São Bento, com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. No Monte Cassino, Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro do Monte Cassino, criado em 529, com a bênção do Papa Félix III. São Bento morreu no ano 547, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé, com as mãos para o céu, morreu.
Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220. Sua imagem é representada com o livro das regras, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara representando a disciplina. Que possamos pedir a intercessão deste santo e aprender com suas regras. Amém. Fizemos um resumo das regras de São Bento, onde ele começa falando da importância de escutar, de coração e mente abertos, a voz dos mais experientes. Depois ele segue listando e organizando as coisas. Vamos conhecer as principais ordens. A primeira, cada um tem a sua função particular dentro da comunidade ou da residência. Também que todos sejam imitadores de Cristo. Também valham-se da prática de boas obras. Outras regras, a obediência, o silêncio e humildade facilitam a convivência de qualquer grupo. Também, estabeleçam horários certos para rezar, pois ajuda a desenvolver a prática natural da oração. Dormir ou conviver com pessoas de diferente idade, pais, irmãos, entre outros, ajuda a estar atento às necessidades do outro e estimula o mútuo incentivo. Penas devem ser proporcionais às faltas, ou seja, quanto mais graves forem seus erros, assim também serão suas consequências. Tenham controle de suas coisas, sem excessos e sabendo exatamente a utilidade de cada um de seus pertences. Não rejeitem compartilhar o que têm com quem não tem. As tarefas domésticas devem ser divididas e revezadas entre os moradores da casa. Tenham um cuidado especial com idosos, crianças e doentes. Não comam e nem bebam demais. Em vez disso, leiam. Ocupem seu tempo livre com atividades manuais. Exercitem a hospitalidade com quem vier lhe visitar. Carreguem sua cruz com humildade, por mais penoso que pareça. Que a gente possa se aprofundar em suas regras e, assim, aprender com São Bento. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Padre São Bento, ajuda dos que a ti recorrem. Aceita-me sob a tua proteção. Defendei-me dos perigos que assaltam a minha vida. Obtei-me a graça do arrependimento sincero e de uma conversão verdadeira, para que possa reparar os pecados cometidos e glorificar a Deus todos os dias da minha vida. Tu, que conformastes o teu coração à vontade do Senhor, recorda-te de mim junto do Altíssimo, para que, dando-me o perdão de todas as minhas faltas, Ele me faça forte na prática do bem. Não permita que jamais dele me separe. Receba-me nos coros dos eleitos e, juntamente contigo, associe-me às fileiras dos santos, que atrás de ti entraram na beatitude celeste. Deus onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de São Bento, de sua irmã Santa Escolástica e de todos os santos monges que estão no céu, renovai em mim o vosso Espírito Santo. Dai-me força no combate contra as seduções do maligno, paciência nas tribulações da vida, prudência nos perigos. Aumentai em mim o amor à caridade, o ardor na obediência e uma fidelidade humana na prática da vida cristã. Confrontado pelo vosso auxílio e pela caridade de todos, possa eu vos servir com alegria e chegar vitorioso à Pátria Celeste, morada de todos os santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós.